Então, só retomando, né, hoje a gente vai falar sobre alguns parâmetros, escalas que são utilizadas dentro da UTI para avaliar os pacientes, tanto em sedação, como nível de consciência, ou risco para desenvolvimento de úlcera por pressão. A gente vai falar um pouquinho dessas escalas, eu vou explicar para vocês. Vai falar sobre algumas técnicas que são utilizadas no tratamento desses pacientes graves na UTI, e vai falar sobre as complicações mais comuns que advêm com a internação prolongada, né, numa unidade de terapia intensiva, e muitas vezes acontece também em qualquer unidade a nível de internação, o paciente pode desenvolver esses tipos de complicação. Então, já para a gente iniciar, a equipe de enfermagem, ela utiliza, né, a equipe de saúde utiliza alguns parâmetros para a gente poder avaliar esse paciente, né, e acompanhar esse paciente durante um plantão, que nos dá uma referência, um parâmetro geral desse paciente em determinado assunto. Por isso que a gente usa as escalas, porque é uma forma rápida de avaliar esse paciente e de uma maneira específica, em alguma coisa específica. Então, a gente vai iniciar com a escala de Coma de Glasgow, que provavelmente vocês já conhecem, né? Ela é uma escala de avaliação neurológica, né? Então, ela permite a gente avaliar o nível de consciência de uma pessoa que tenha sofrido um traumatismo crânioencefálico, né? Ou um paciente que esteja na UTI, que por algum motivo ele não está em sedação, né? Porque não é porque o paciente está em UTI que necessariamente ele vai estar sedado ou entubado. Existe sim alguns pacientes que estão na UTI e não estão em sedação. Então, esses pacientes que não estão em sedação, a gente utiliza a escala de Coma de Glasgow para avaliar o nível de consciência desse paciente, o nível, né, o comprometimento neurológico desse paciente. Então, ele é usado no contexto de trauma. No contexto de trauma, ele é usado nas primeiras 24 horas pós-trauma, né? O paciente sofreu um acidente de trânsito, ficou politraumatizado, então nessas primeiras 24 horas é utilizado a escala de Coma de Glasgow, né? No momento que eu chego nesse acidente, eu utilizo essa escala para avaliar o nível de consciência do paciente. Essa escala tem 3 parâmetros, que é a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora. Então, esse meu paciente chegou na minha UTI, quando a gente está falando de paciente grave, né? Então, eu falo de UTI e de pronto atendimento de urgência e emergência, tá? Então, esse paciente, por exemplo, eu recebo esse paciente grave e eu vou avaliar, como ele não está entubado, eu vou avaliar o nível de consciência dele. Ele não está entubado e nem sedado, né? Então, eu vou avaliar o nível de consciência dele através da escala de Coma de Glasgow. Então, se eu chego para esse paciente, eu recebo esse paciente, eu chego e ele já abre, já tem uma abertura ocular, só com a minha presença, é uma abertura ocular espontânea. Então, dentro da abertura ocular, o score dele é 4, né? Se eu chego, esse paciente não abre o olho, mas quando eu falo com ele, seu João, né, e só assim ele tem uma abertura ocular, então o score dele é 3, tá? Se eu chego, o paciente não abre o olho, eu pergunto, eu chamo seu João, e mesmo assim o paciente não abre os olhos e eu tenho que fazer um estímulo de dor, seja um estímulo external, vou mostrar mais lá na frente os estímulos, seja um estímulo external, um estímulo na região supraorbitária, que é na região aqui dos olhos. Aí só assim, só depois de um estímulo doloroso esse paciente tem abertura ocular, o score dele é 2. Se eu chego para esse paciente, falo com ele, faço o estímulo de dor e ele não responde, o score dele em abertura ocular é 1, tá? Em relação à resposta verbal, eu falo com esse paciente, né, pergunto o que aconteceu, e esse paciente está orientado, não, eu sofri um acidente de trânsito, aconteceu isso, quantos anos você tem? Eu tenho 25 anos, então a resposta desse paciente está orientada, o score dele é 5 em resposta verbal. Se esse paciente está um pouco confuso, né, eu falo com ele, ele responde, mas ele não sabe muito bem o que aconteceu, né, ele consegue falar, mas ele não sabe muito bem onde ele está direito, não sabe o que aconteceu. Essa resposta verbal dele é confusa, tá?
Palavras inapropriadas. Eu falo com esse paciente, pergunto o que aconteceu e esse paciente fala uma coisa totalmente fora do contexto. Por exemplo, pergunto, seu João, o senhor tem quantos anos? Ele, a minha mãe saiu para comprar pão hoje de manhã e ele foge. Ele tem uma resposta inapropriada à minha pergunta, totalmente fora do contexto. Então, o score dele é 3 em resposta verbal. Eu falo com esse paciente e esse paciente não responde com palavras, né? São gemidos, ou ele balbucia alguma coisa, mas não consegue falar. São sons incompreensíveis. Você não consegue identificar o que ele está falando, ou ele só geme, entendeu? Então, o score dele em resposta verbal seria 2. E eu falo com esse paciente e ele não tem nenhuma resposta, né? Ele não me responde, não fala nada, não abre o olho. Então, a resposta verbal dele é 1, score 1. Resposta motora. Esse paciente obedece o comando. Eu falo, seu João, coloca a sua mão em cima da barriga. Aí esse paciente obedece. Localizador. Eu faço um estímulo e esse paciente consegue localizar. Ele olha, ele mexe o membro, né? Então, ele localiza onde ele está tendo um estímulo de dor. Movimento de retirada. Eu mexo naquele membro e esse paciente tira o braço, por exemplo. Esse é o movimento de retirada. Flexão anormal, eu esqueci de colocar no slide, era para ter colocado. Flexão anormal, deixa eu mostrar aqui para vocês. Só um momento, eu vou mostrar aqui para vocês no Google, que eu acabei esquecendo de colocar esse movimento. Só um momento, gente. Eu vou apresentar a tela aqui para vocês conseguirem ver flexão normal, extensão normal, né? Deixa eu ver uma imagem boa aqui para vocês. Essa aqui é a extensão anormal. Vocês percebem que ele está com os braços estendidos ao lado do corpo. E essa daqui é o movimento de flexão anormal. Geralmente, o paciente que ou ele está em descerebração, que é essa extensão anormal, ou ele está em decorticação, que é essa flexão anormal, ele já está com uma lesão neurológica muito grave. Se eu encontro esse paciente, eu recebo esse paciente, deixa eu voltar aqui para nossa aula. Deixa eu tentar copiar essa imagem. Vou colocar aqui no slide, gente, só um minuto. Só um minutinho. Vou refletir o slide de novo agora. A gente está falando aqui sobre resposta motora, né? Se eu recebo esse paciente e ele está ou com a flexão anormal, que seria, deixa eu colocar o ponteiro, uma flexão anormal, que seria a decorticação, né? Ou ele está com uma extensão anormal, eu entendo que esse paciente já está com uma lesão neurológica muito grave, tá, gente? Então, o score dele seria, no caso de uma flexão anormal, seria 3 na resposta motora e de uma extensão anormal seria 2. E se ele não tem nenhuma resposta motora, eu faço estímulo de dor, eu movimento esse paciente, ele não tem nenhuma resposta motora, o score dele é 1, né, na resposta motora. Então, a escala de coma de Glasgow, ela é avaliada esses 3 parâmetros no paciente.
O score máximo da escala é 15, né? O mínimo é 3 e a indicação para intubação é 8. O paciente fez um score dentro da escala de coma de Glasgow de 8, esse paciente já é intubado para prevenir, né? Já está um rebaixamento do nível de consciência, então tem que preservar as vias aéreas, então esse paciente é sedado, é intubado, tá? Ele já entra nessa intubação, nessa sedação, para evitar que esse paciente evolua para um quadro, né, mais grave, tá bom, gente? Então, esse é o primeiro parâmetro de referência, a gente utiliza muito em pacientes graves, a escala de coma de Glasgow, a equipe de saúde como um todo. Então, a gente avalia os pacientes de UTI que não estão em sedação com a escala de coma de Glasgow. Outro parâmetro de referência é a escala de Hansen. Essa escala de Hansen, ao contrário da escala de coma de Glasgow, ela é utilizada para os pacientes que estão em sedação. Eu não posso avaliar o paciente que está em sedação com a mesma escala que o paciente que não está sedado, né? Obviamente, as respostas motoras, cognitivas vão ser diferentes, tá? Então, a escala de Hansen, ela avalia o grau de sedação do paciente, ela visa evitar uma sedação insuficiente, porque se esse paciente estiver sedado de forma insuficiente, ele pode sentir dor, né? Ou também prevenir uma sedação excessiva, né? Porque esse paciente pode ter um risco de morte por conta dessa sedação excessiva, tá? Então, a gente avalia o paciente grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, grau 5 e grau 6. Todos os scores, né, todas essas escalas que são colocadas, que são avaliadas no paciente, tem um lugar no prontuário. Geralmente vem a escala impressa no prontuário e logo embaixo vem o local para a gente colocar o score, tá? Então, esse paciente que está em sedação, né, eu vejo lá ele tem um fentanil, só que esse paciente ele está muito violento, né, ele está querendo arrancar tudo, ele está violento, tem risco para a equipe. Então esse paciente, eu digo que ele é na escala de Hansen ele é grau 1, tá? O paciente grau 2 é aquele paciente que tem uma conduta agressiva também, ele é agressivo verbalmente, tá? Ele é bem parecido com o grau 1, só que ele tá um pouco mais comatoso, diria assim. Não é comatoso a palavra, ele tá um pouco mais acordado, né? Tá um pouco mais acordado do que o grau 1. Ele também tem uma conduta violenta, tá? Ele puxa, ele remove os catéteres, ele xinga a equipe. Então esse é o paciente com a escala de Hansen grau 2. O paciente com grau 3 é aquele paciente que ele está acordando, né? Ele está um pouco acordado, então ele fica um pouco, ele está entubado, né? Geralmente. Então ele briga com o ventilador, ele fica desesperado porque ele sente que tem um tubo, né? Porque o tubo fica na traqueia, então ele fica brigando com o ventilador a todo momento. Ele fica desesperado porque ele está acordando, né, digamos assim, e ele sente que tem alguma coisa na traqueia. Então ele fica brigando com o ventilador mesmo, porque ele não entende, né, o que é aquilo, então ele fica desesperado. Grau 4 é aquele paciente que ele não tem movimento vigoroso igual o paciente agressivo, né? Então ele já tá mais acordado, só que ele é muito ansioso, está muito preocupado. Você percebe que ele já tem uma resposta, né? Ele não está muito tranquilo. O paciente grau 5, ele já está alerta, ele está calmo, ele geralmente está com o olho aberto. Às vezes você fala com ele, ele responde. Ele está em sedação, só que esse paciente está alerta e está calmo. Às vezes você fala com ele, ele responde. Esse é o paciente de grau 5, na escala de Hansen. E o grau 6 é aquele sem resposta a estímulo verbal ou físico. Então, esse paciente não tem resposta nenhuma. Ele está sedado mesmo, ele não tem
estímulo, a gente faz estímulo doloroso nele, ele não responde, fala com ele, ele não responde, né? Geralmente é o paciente que você vai ver na UTI, é o paciente com a escala de Hansen grau 6, porque geralmente ele fica nesse parâmetro, porque se ele estiver entubado, ele precisa não estar alerta, né, para ele não brigar com o ventilador ou ao ponto dele ficar muito agressivo. Então, a gente avalia isso no paciente. Faz essa escala de Hansen, se o paciente estiver um pouco acordado, esse paciente está entubado, então avisa a equipe, olha, o paciente tal está um pouco acordado. Na escala dele, por exemplo, na escala de Hansen, ele tem um grau 3, né? Então ele está brigando com o ventilador, então a sedação daquele paciente está insuficiente. Então fala-se com o médico, fala-se com a equipe sobre esse paciente, né? Que a sedação dele está insuficiente. Acontece muito. Alguns pacientes são muito difíceis de ser sedados, eles têm que receber sedação, aumentar o nível de sedação, tem que ficar mexendo na bomba de difusão a todo momento, ou às vezes tem que fazer uma sedação extra, porque o paciente fica acordando, né? Cada paciente é bem específico, né, nessa questão de sedação. Se o paciente tiver algum problema hepático, né, então esse paciente é mais difícil de ser sedado. Então tem várias coisas. Então a gente usa isso para avaliar o grau de sedação do paciente, tá? Escala de Hansen. A outra escala é a escala de Braden. A escala de Braden ela é utilizada para todos os pacientes da UTI. O ideal é que ela fosse utilizada para todos os pacientes que estão acamados, que não conseguem se movimentar. Ela é anotada na evolução diária desse paciente, até alto. Todo dia é avaliada a escala de Braden. Todas essas escalas, na verdade. Troca o pontão, todas essas escalas são avaliadas. Então, ela tem a finalidade, ela é utilizada para identificar o risco desse paciente de desenvolver ulceropressão, porque o paciente de UTI ele fica muito acamado, ele está restrito ao leito, ou ele está sedado, né? Até aquele paciente que está acordado, por exemplo, ele às vezes está restrito ao leito, não pode muito se movimentar por algum motivo, tem alguma restrição de movimento. Então a gente usa a escala de Braden para avaliar o risco de úlcera por pressão. Então a percepção sensorial, a gente avalia a percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição, fricção e cisalhamento. Então, percepção sensorial, né? Esse de sentido mesmo. O paciente está totalmente limitado, ele não consegue sentir nada, né? Eu mexo nele, ele não sente. Então, ele é totalmente limitado, ele é muito limitado, ele é levemente limitado, ele não tem nenhuma limitação, ele consegue sentir, ele tem percepção sensorial de sentidos. Aí a gente avalia e coloca a pontuação. Umidade, esse paciente está sempre molhado, geralmente o paciente está com fralda, né? Então, provavelmente, esse paciente vai ter uma umidade, né? Ele, às vezes, ele está ocasionalmente molhado, geralmente, porque o paciente, se ele não tiver com sonda, né? Ou, como esse paciente está em fralda, às vezes ele evacua, está com diarreia, então a gente avalia essa umidade, esse paciente está completamente molhado, esse paciente está muito molhado, esse paciente ocasionalmente está molhado, ele raramente está molhado. Coloca no score a pontuação. Atividade, esse paciente está acamado, restrito ao leito, ele está confinado à cadeira. Confinado à cadeira é aquele paciente que fica sentado, né? Consegue ficar sentado. Ele anda ocasionalmente, esse paciente ele consegue ir ao banheiro sozinho, né? E volta para o leito. Então, ele anda ocasionalmente. O paciente anda frequentemente, ele consegue ir ao banheiro, ele consegue andar, deambular, ele vai lá fora, ele passeia pelo hospital. Então, coloca uma pontuação na atividade. Em relação à mobilidade, ele está totalmente imóvel, né? Ele está bastante limitado, ele está levemente limitado ou ele não apresenta nenhuma limitação? Gente, pontua também isso. Nutrição desse paciente, a gente percebe se esse paciente está mais emagrecido, né? A gente consegue perceber se essa nutrição está sendo insuficiente. Essa nutrição para esse paciente está muito pobre, está provavelmente inadequada, está adequada, está excelente. Então, a gente consegue ver pelo grau de emagrecimento desse paciente, tá? Fricção e cisalhamento. Fricção e cisalhamento é tipo algum dispositivo fica causando fricção mesmo. Ele tem, por exemplo, deixa eu ver,
algum equipamento, por exemplo, a grade da cama, né? O paciente é muito grande, por exemplo, e ele fica tendo uma fricção ali na grade da cama, é um possível problema para ocasionar úlcera por pressão. Né? Ele tem um problema, ou ele tem um problema potencial, ele não tem nenhum problema, não tem nenhum problema de fricção e cisalhamento com nenhum equipamento, com roupa, por conta da posição também que ele fica no leito. Então a gente avalia essa escala e no final a gente soma a pontuação dessa escala, tá? E coloca no prontuário do paciente. Então, a escala de Braden é para identificar o risco desse paciente desenvolver úlcera por pressão, porque ele fica muito tempo acamado, restrito ao leito, sedado, às vezes a nutrição é muito pobre, às vezes ele fica muito molhado, né? Ele está com fralda, ele está com diarreia. Então, esses são os parâmetros que são avaliados. Tá? Por último, a escala é a escala de Aldrich e Krolik, que ela é uma escala que ela é utilizada na sala de recuperação pós-anestésica. Eu trouxe essa escala porque a sala de recuperação pós-anestésica é aquela lá quando o paciente passa por um processo cirúrgico, né? Tem o pré-operatório, que é quando se prepara, tira todos os adornos, faz o acesso venoso, vê se está tudo certo com aquele paciente, com a documentação. Aí esse paciente vai para a sala operatória, faz a cirurgia e depois ele vai para a sala de recuperação pós-anestésica para, né, estabilizar os parâmetros, né, para ele poder descer para a enfermaria. Então, a sala de recuperação pós-anestésica, a UTI, ela surgiu por conta da sala de recuperação pós-anestésica, né, por conta dessa sedação do paciente. Então, por isso que eu trouxe esses parâmetros da sala de recuperação pós-anestésica. Então, é avaliado alguns parâmetros para ver se esse paciente está apto a voltar para a enfermaria, se ele já conseguiu se restabelecer ali naquela sala, né, por conta do procedimento, da anestesia. Geralmente, por isso que a sala de recuperação pós-anestésica tem o objetivo de estabilizar esse paciente, avaliar se ele não vai ter nenhuma complicação pós-procedimento cirúrgico ali, né, no pós-operatório imediato, por conta da anestesia. Então, é avaliado a atividade muscular, a respiração, a circulação, a consciência desse paciente e a saturação de O2. Não vou me atentar muito a essa escala, é só para vocês conhecerem, tá? E lembrar que é um parâmetro de referência da sala de recuperação pós-anestésia. Então, muitas vezes os pacientes que vêm para a UTI, eles vêm por conta de uma cirurgia, né, fizeram uma cirurgia que precisa necessariamente ser acompanhado na UTI, tá? Então, essas eram as 4 escalas de avaliação do paciente adulto, tá? Então, paciente não sedado, a gente vai utilizar a escala de Coma de Glasgow. Paciente sedado, escala de Ramsay. Paciente, avaliar o risco de desenvolver úlcera por pressão, escala de Braden. E a escala de Aldrich-Krolik é um parâmetro de avaliação na recuperação pós-anestésica, na sala de recuperação pós-anestésica, tá? Então, a gente vai entrar nas técnicas, algumas técnicas que são utilizadas no tratamento do paciente, né, que está na UTI. Então, tem algumas coisas específicas do paciente que está na UTI, tá? A gente vai falar um pouquinho dessas técnicas, né? Conhecer um pouquinho, a gente não vai se aprofundar muito, a gente vai falar mais lá na frente, né? A gente vai ter uma aula sobre intubação para a gente conhecer, gasometria, mas aqui é para a gente conhecer mesmo, né, algumas técnicas que são utilizadas. Então, a primeira é o coma induzido, né? O coma induzido, gente, acontece porque na UTI, a equipe ela tem uma grande preocupação de fornecer conforto para esse paciente e ausência de dor, né? Para esses pacientes que estão internados ali. Esse paciente fica em coma induzido, né? Os pacientes mais graves, principalmente quando esse paciente precisa de uma intubação orotraqueal. Então, é iniciada uma sedação desse paciente, faz-se uma analgesia, né, contínua, que pode levar a uma ausência total de consciência e também uma sonolência. Então, paciente que precisa de intubação orotraqueal, faz-se um coma induzido,
tá? Então, inicia a sedação com um grau também de analgesia, para esse paciente perder, né, a ausência total da consciência e esse paciente dormir, né, ele tem uma sonolência profunda. Quando faz isso, quando faz essa indução desse coma induzido, né, o paciente ele não sente dor, ele não sente frio, não tem percepção, né, toda a percepção do paciente ela é interrompida. Claro que quando a gente vai avaliar os parâmetros desse paciente de sinais vitais, eu consigo perceber se esse paciente está com nível de temperatura normal, né, é porque esse paciente não sente, mas a equipe avalia os sinais vitais, então a gente avalia temperatura. Se esse paciente estiver com hipotermia, obviamente esse paciente vai ser aquecido, né? Só que quando está nesse estágio, né, chamado coma induzido, esse paciente não sente dor, esse paciente não sente frio. Então essa percepção geral do paciente, ela é interrompida mesmo. Tá bom, gente? Então é muito utilizado quando é necessário que o paciente entre em intubação orotraqueal, tá? Então a gente faz, a equipe, né, faz o coma induzido. Esse paciente, o coma induzido é diferente do coma não induzido, né? O coma não induzido a gente vai falar lá na frente. Tá? A intubação orotraqueal, ela é um procedimento de... Professora, Oi. o slide não tá aparecendo mais, sumiu, tá aparecendo seu rosto agora. Gente, o que tá... Toda vez tem esse problema, né? Só um momento. Deixa eu colocar de novo. Gente, eu não sei o que acontece. Toda vez acontece isso. Peraí. Tá dando pra ver? Já, agora sim. Obrigada. Gente, eu não sei o que acontece toda vez com a plataforma. Sim, aí voltando aqui na intubação, né? A intubação é uma técnica de suporte avançado de vida, né? O médico com auxílio do laringo, né? Que a gente já viu lá nos materiais que são utilizados na UTI. Deixa eu só colocar o ponteiro. Com auxílio do laringo, ele consegue visualizar a laringe desse paciente e consegue fazer a introdução desse tubo, né? Que é o tubo endotraqueal. Esse tubo, ele vai auxiliar o paciente para ventilar esse paciente, né? Então, esse tubo, depois que ele é inserido, ele é conectado ao ventilador mecânico para auxiliar esse paciente, ou ele tem algum nível de insuficiência respiratória, né? Ou ele tem um quadro de rebaixamento do nível de consciência, então ele já não consegue respirar, né? Por conta desse rebaixamento do nível de consciência, então é necessário intubar esse paciente para que o ventilador consiga fazer a respiração, consiga fazer a função do pulmão, né? Na intubação também é utilizado a anestesia geral, então é o coma induzido, né? É utilizado o coma induzido, então esse paciente é sedado, é feita uma analgesia nele e ele é intubado, tá? Então, basicamente é isso. A intubação é quando o médico, com auxílio de um laringo, faz a introdução do tubo endotraqueal por conta de que o paciente ou está em um quadro de insuficiência respiratória grave, né, não consegue respirar sozinho, ou esse paciente está com nível de rebaixamento de consciência lá no tronco encefálico, que é responsável pela questão da respiração, né, da consciência, então esse paciente não consegue respirar por conta desse rebaixamento do nível de consciência, né, os primeiros reflexos que param, um deles é o respiratório. Então, esse paciente teve um politrauma e teve uma lesão neurológica. Então, por conta dessa lesão neurológica, rebaixou o nível de consciência e as funções respiratórias não estavam conseguindo, né, ser realizadas pelo organismo sozinho. Então, esse paciente é intubado. É um procedimento de rotina, acontece muito na UTI, a maioria dos pacientes, não é uma regra, mas a maioria dos pacientes de UTI estão intubados porque eles são pacientes muito graves, né? Então é muito utilizada essa técnica na UTI, tá? São utilizados, gente, dentro da UTI, alguns procedimentos cirúrgicos, alguns eventuais, né? De pequeno porte, que podem ser necessários. E como, às vezes,
às vezes não, a maioria das vezes a gente não quer retirar esse paciente da UTI, então tem alguns procedimentos que são feitos lá dentro, tá? Que são esses procedimentos cirúrgicos de pequeno porte. São feitos dentro da UTI, porque a gente não quer ficar movimentando esse paciente, né? O paciente é instável, não quer ficar tirando do ventilador, ou às vezes esse paciente tem restrição de movimento, então o fato de levar esse paciente para o centro cirúrgico poderia agravar o estado, causar uma instabilidade. Então tem alguns procedimentos cirúrgicos eventuais e de pequeno porte que são realizados dentro da própria UTI, né? A gente lembra que dentro da equipe multiprofissional a gente tem o enfermeiro, o técnico, o médico, o nutricionista, o psicólogo, né? Só que a gente tem aqueles outros parceiros, né? O arcabouço da UTI, então a gente chama esse cirurgião, né? E ele vai dentro, às vezes mesmo o médico mesmo que está lá, o intensivista pode fazer, aí geralmente chama-se esse médico cirurgião para fazer essa cirurgia de pequeno porte dentro da UTI. A primeira é a traqueostomia. A traqueostomia, gente, falando de intubação orotraqueal, não é recomendado que o paciente fique em intubação orotraqueal por muitos períodos. Primeiro, a cânula endotraqueal, né, o tubo orotraqueal, ele pode causar muitas lesões na traqueia e na laringe, né? Ele fica ali dentro da laringe, dentro da traqueia. Então, por conta disso, não é recomendado, porque pode causar muitas lesões nesse paciente, né? Lesões internas a nível de traqueia e laringe. Então, a opção, né, a longo prazo é fazer o procedimento, né, fazer uma traqueostomia, que é um procedimento relativamente simples, né, que é essa abertura aqui na região do pescoço, na região anterior, né, frontal do pescoço. Bisturi é um procedimento cirúrgico mesmo de pequeno porte. Então, faz uma abertura nessa região frontal do pescoço e introduz uma cânula de plástico, né, que vai fazer a substituição da respiração que deveria ser através de nariz e boca. É um tipo também de técnica utilizada na questão respiratória desse paciente. Então, o paciente sai de uma intubação orotraqueal e faz uma traqueostomia. Então, nessa traqueostomia, a traqueostomia também é ligada ao ventilador mecânico, tá? Então, esse procedimento, ele pode ser tanto permanente, né, esse paciente precisa naquele momento de uma traqueostomia, aí faz esse procedimento permanente, pode ser permanente, ele pode ficar com aquilo a vida toda, porque ele não vai mais conseguir respirar normalmente, e esse procedimento pode ser temporário, né? Então, esse paciente fica na UTI internado, aí ele evolui para uma melhora, né? E ele consegue ser retirado do ventilador, consegue restabelecer a sua função respiratória normal, está conseguindo respirar pelo nariz normalmente, então é retirado, é tampado, né? É retirado do ventilador e é tampado a traqueostomia e ela cicatriza. Então, a traqueostomia pode ser tanto um procedimento permanente e não permanente, depende da condição do paciente, tá? Porque muita gente acha que faz uma traqueostomia vai ficar com isso para sempre, mas não é. Ela não é permanente, depende do quadro clínico do paciente, tá? A outra técnica, né, procedimento cirúrgico de pequeno porte, que pode ser feito dentro da UTI, é a drenagem torácica. A drenagem torácica, ela é utilizada quando tem coleção de líquido dentro do pulmão, né, da cavidade torácica, ou o paciente teve um pneumotórax, um hemotórax, né, paciente que teve um traumatismo, teve um acidente de trânsito, né, um politraumatizado, uma queda da própria altura, então esse paciente é politraumatizado, então ele teve uma coleção de líquido dentro da cavidade do pulmão, dentro da cavidade torácica, né? Só que não pode ter líquido na cavidade torácica, porque faz com que o pulmão ele colabe. Se esse pulmão colabar, ele não vai se expandir. Então, esse paciente não vai conseguir respirar direito. Então, nesse caso de coleção de líquido ou de ar, no caso do pneumotórax,
é colocado um dreno torácico, né, para fazer a drenagem desse líquido da cavidade, para o paciente conseguir voltar a respirar normalmente, tá? É um procedimento provisório. Depois que tiver indicação, que não tiver mais o que drenar, o paciente, né, função respiratória normal, pulmão não está colabado, dentro dos exames de imagem não tem mais coleção de líquido na cavidade abdominal, então é retirado esse dreno, tá? Também é um tipo de procedimento. Paciente de UTI tem dreno, paciente pós-cirúrgico tem muito, né? Lá na clínica cirúrgica, dentro da enfermaria, paciente tem muito dreno de tórax, dreno de Penrose, tem muitos drenos de maneira geral. Então, dentro da UTI acontece também. O catéter de pressão intracraniana. Ele é um catéter provisório, tá? Ele é para drenar também líquido, ele é um tipo de dreno, né? Também líquido da cabeça, né? Digamos assim, para drenagem licórica do líquido, né? Por algum motivo esse paciente teve um traumatismo crânioencefálico, então ele tem um edema ou ele tem coleção de líquido dentro da cavidade da cabeça, né, da caixa craniana, e não pode ter compressão dos vasos ali, né, dos vasos da cabeça, não pode ter isquemia. Então, se tiver líquido dentro da caixa craniana, pode também interferir na circulação cerebral, pode ocasionar hipóxia. Se tiver hipóxia, esse paciente rebaixa o nível de consciência. Então, catéter de PICC, né, catéter de pressão intracraniana, também é para drenar, também é um procedimento provisório. Enquanto tiver coleção de líquido na caixa craniana, é utilizado esse catéter, tá? Para drenar mesmo, né? De alívio ali para desfazer aquele edema dentro da caixa craniana. Também acontece muito na UTI. E o catéter de diálise peritoneal. Alguns pacientes que estão na UTI, eles desenvolvem insuficiência renal aguda, né? Acontece muito, por algum motivo, quadro clínico desse paciente, ou esse paciente tem uma infecção generalizada, várias como é que eu posso dizer? Várias circunstâncias podem ocasionar que esse paciente desenvolva uma insuficiência renal aguda, né? Paciente grande queimado, vai para UTI, desenvolve insuficiência renal aguda. Paciente infecção generalizada, pode também desenvolver uma insuficiência renal aguda. Paciente com infecção do trato urinário, né, crônica, pode desenvolver uma insuficiência renal aguda. Então, o catéter de diálise peritoneal, ele também é um procedimento feito na UTI, um procedimento de pequeno porte, né, introduzido um catéter no abdômen desse paciente, né, que vai permitir infusão de líquido, né, intraabdominal, e o peritônio vai fazer essa troca, vai fazer as excretas, né, que o rim não está conseguindo fazer, né, o rim não está conseguindo tirar a ureia, tirar a creatinina do organismo desse paciente, né, tá, por conta do quadro de insuficiência renal aguda. Então, é feita essa diálise peritoneal nesse paciente. A diálise peritoneal ela é mais lenta que a hemodiálise. Tem toda uma indicação na diálise peritoneal. Ela demora mais, né? Só que ela é menos agressiva que a hemodiálise. Então, tem todos os critérios. Paciente idoso faz diálise peritoneal, RNs, né? Geralmente pacientes com quadro clínico mais frágeis, né? Extremos de idade. Então, ele faz a diálise peritoneal, que não é todo mundo que tem indicação para hemodiálise. Então, também é um procedimento que a gente vê muito na UTI, né? E é utilizado realmente para fazer temporariamente, é temporário, para substituir a função renal. Digamos assim, o paciente está em insuficiência renal aguda, então em algum momento aquele rim vai restabelecer a função dele. Mas enquanto esse rim não restabelece essa função, opta-se pela diálise peritoneal, tá? Para esse paciente não ter uma uremia, não ter um quadro de coma urêmico, por conta de que todos aqueles excretos, né, que deveriam ser excretados pelo rim, seja ureia, creatinina, bilirrubina, são tóxicos, podem causar um
quadro de coma nesse paciente, rebaixamento do nível de consciência, são metabólitos muito tóxicos para o paciente. Então, o paciente não pode ficar com excesso de potássio, tudo tem que funcionar, né, em equilíbrio dentro do organismo. E o rim é muito responsável por essa função, tá? Tanto de água, sódio, potássio, dos metabólitos que o nosso organismo não precisa mais, são excretados pelo rim. Então, a diálise peritoneal é uma opção para esse paciente, tá? Então, basicamente, são esses procedimentos aqui que são mais utilizados na UTI. Claro que tem muitos outros que vocês vão ter oportunidade de conhecer quando vocês estiverem, né, numa unidade de terapia intensiva, mas não vai mudar muito, né? Vocês vão ver muitos catéteres, catéteres mesmo de drenos, né, na verdade. Drenos, o paciente vai estar em coma induzido, o paciente provavelmente vai estar entubado, o paciente que não está entubado às vezes está em traqueostomia, o paciente às vezes tem um dreno de tórax por conta de ser um politraumatizado, o paciente teve um TCE, teve um edema, né, dentro da caixa craniana, vai precisar de um catéter de pressão intracraniana. O paciente evoluiu para um quadro de insuficiência renal aguda, vai ter que fazer diálise peritoneal. Então, geralmente são coisas que vocês vão ver, tá? Dentro da UTI são esses tipos de procedimentos, esses tipos de técnicas que são utilizadas dentro da UTI, que fora a rotina que a gente já sabe, né, que a gente já conhece, vão ter essas pequenas técnicas que são utilizadas também nesses pacientes. Agora a gente vai entrar nas complicações mais comuns desses pacientes que estão na UTI, né? Na verdade, pacientes que estão em internação mesmo por muito tempo, né? Pacientes que estão em internação acontecem algumas complicações. A primeira delas é o inchaço, né? O edema. O paciente às vezes está em anasarca, que é aquele edema generalizado, ele não tem edema só de membros inferiores, não. Você vê o paciente, ele está inchado mesmo, vulgarmente falando, né? Então ele tem edema de face, tem edema periorbital, a mão do paciente é muito edemaciada. Então, o edema, ele nada mais é do que o excesso de água mesmo no organismo, tá? É isso. Os nossos vasos sanguíneos, eles apresentam poros microscópicos, né? Então, por isso, tem a permissão de uma passagem tanto de água de dentro do vaso para fora, quanto de fora do vaso para dentro. Então, quando o paciente está num quadro de inflamação, o que acontece é que a membrana basal desses vasos, ela fica mais permeável, né? Então, acontece que os poros, eles aumentam de tamanho e passa tudo. Passa água, passa eletrólito. Então, por conta dessa passagem de água, por conta desse quadro de inflamação, esse paciente, ele tem edema, tá, gente? O edema é isso mesmo, é excesso de água no interstício, tá? Nesses tecidos. Então, além da inflamação dos vasos sanguíneos, além da inflamação desse paciente, tem mais alguns fatores que contribuem para provocar esse edema no paciente. O que é? Redução da produção de urina, né? Paciente por algum problema, ele evolui para uma insuficiência renal aguda, então ele não está conseguindo produzir urina. Se esse paciente não produz urina, ele tem uma retenção tanto de água quanto de sódio, né? E isso vai ocasionar, sim, um edema nesse paciente. Segundo fator, administração excessiva de líquidos. O paciente recebe muito líquido e ele não consegue excretar, né, na mesma quantidade que ele recebe. O paciente de UTI recebe muita medicação, a medicação sempre é diluída, né? Raramente, só se for em caso de emergência que o paciente recebe uma medicação em bolos, então essa medicação sempre vem muito diluída. Então, o paciente recebe muita carga hídrica intravenosa, então essa administração excessiva de líquidos pode causar também um edema nesse paciente. E a diminuição das proteínas do sangue, sobretudo a albumina.
A albumina, ela faz com que tenha uma pressão oncótica, tem a pressão oncótica e a pressão osmótica, que é uma pressão que faz com que o líquido fique dentro da parede do vaso, entendeu? Então é a albumina que faz que o papel dela dentro do plasma sanguíneo é fazer com que essa pressão oncótica e a pressão osmótica ela seja estabelecida. Só que se esse paciente ele tem uma diminuição das proteínas sanguíneas, seja por conta de insuficiência renal, né, passa tudo na urina, então desce albumina, desce tudo porque o paciente não está conseguindo filtrar nada naquele rim, então pode ter uma diminuição dessa albumina. Se não tem albumina, vai acontecer extravasamento de líquido para fora dos vasos, né, para o interstício mesmo. Então, por isso que esse paciente vai desenvolver esse edema. Então, além do quadro de inflamação dos vasos sanguíneos, outros 3 fatores que podem contribuir para que esse paciente desenvolva o edema é a redução da produção de urina, é a administração excessiva de líquidos e é a diminuição das proteínas sanguíneas, principalmente da albumina, que ela ajuda a segurar mesmo a água dentro dos vasos sanguíneos. Tá, gente? Outra complicação comum, infecções. Né? Às vezes esse paciente ele vai para a UTI, a internação dele na UTI é por infecção, ou infecção generalizada, né? Ou às vezes esse paciente entra na UTI e não está com quadro de infecção, só que esse paciente é multi-invadido, como a gente falou. Esse paciente, ele tem um tubo orotraqueal, ele tem um cateterismo vesical, ele tem uma sonda nasogástrica, ele tem um acesso venoso periférico, ele tem um acesso venoso central, né? Esse paciente, ele tem uma úlcera, também já é uma porta de entrada. Então, uma complicação comum também é a infecção, por conta que esse paciente é multi-invadido. Às vezes também como ele é manipulado, né, como a equipe manipula ele na hora da higiene, na hora da administração desse medicamento, não faz antisepsia direito das mãos, não faz antisepsia dos frascos de medicação. Então, tudo isso pode ser um fator de risco para esse paciente, né, vir desenvolver uma infecção hospitalar, principalmente também no quadro do paciente que está em ventilação mecânica, né? Por conta da ventilação mecânica, ele pode desenvolver uma pneumonia, que é a pneumonia do ventilador pulmonar. Então, é uma complicação muito comum na UTI, muito comum, tá? As infecções, de maneira geral, infecções do trato urinário, né? Infecções que se disseminam por via hematogênica, então, infecções no geral podem acontecer dentro da UTI. As lesões por pressão. O paciente fica muito tempo acamado, né, como eu já falei. Não sei se eu já falei para vocês, mas acredito que sim, que a lesão por pressão é um marcador de assistência de enfermagem. Então, se eu entro na enfermaria e aqui muitos pacientes eles têm úlcera por pressão, eu já sei que aquela assistência de enfermagem ali, naquele setor, é muito ruim, porque nem o decúbito desse paciente estão, né, não estão mudando nem esse paciente de decúbito, eles não têm essa preocupação. Então, a lesão por pressão é um marcador de assistência, tá? E é uma complicação muito comum na UTI, tá? Então, essa lesão mesmo acontece geralmente nos locais que têm proeminências ósseas. Eu vou mostrar para vocês os locais, tá? Mas a lesão por pressão, ela acontece literalmente porque esse paciente tem uma pressão ali naquele local, seja uma pressão combinada com fricção ou cisalhamento, né? Isso causa uma isquemia. Por conta dessa isquemia, esse tecido começa a necrosar, tá? Aí começa a fazer uma ferida, uma úlcera e, né, desenvolve uma úlcera por pressão grau 1, grau 2, grau 3, tá? Acontece com esses pacientes que não conseguem se mexer, paciente acamado, né? Paciente que está em estado de coma, idosos, pessoas paraplégicas, né? De maneira geral, aquele paciente acamado, restrito ao leito, que não consegue se movimentar. Tá? Aqui é na região lombar, essa ferida, grau 2, tá? Aqui é na região do isquio. O isquio é uma das porções do osso do quadril, tá, gente? Maléolo, né, que é aqui no tornozelo,
paciente estiver lateralizado, né, muito tempo, ele pode ocasionar uma úlcera por pressão na região maleolar. Calcâneo, o paciente está em decúbito dorsal, fica muito tempo, não é mudado de decúbito, pode ter uma lesão por pressão na região do calcâneo. Essas são as regiões em que tem as proeminências ósseas, que onde acontece, que são os locais onde fica com essa pressão, né, a todo momento, dependendo da posição que esse paciente está. Região occipital, se o paciente estiver em decúbito dorsal, né, ele pode ter uma úlcera por pressão aqui na região occipital, nas escápulas, no cotovelo, no bumbum. Então, tudo aqui é proeminência, né, fica recebendo pressão a todo momento por conta dessa posição que o paciente está. Calcanhar, acontece nos dois calcanhares, geralmente se um tem, o outro necessariamente vai ter. Paciente em decúbito lateral, orelhas, ombros, cotovelos também, região do trocânter, tá? Aqui do osso do fêmur, aqui onde o fêmur se insere no osso do quadril, tem muita úlcera nesse local. Coxa, perna e calcanhar também maléolo, né? Na região do maléolo aqui no tornozelo, tem muito. Se o paciente estiver em decúbito ventral, cotovelo, peitos, coxas, joelhos e os dedos dos pés, que são aqueles locais realmente que ficam com pressão, né? Se fizer pressão todo momento, não chega sangue naquele local e vai começar assim um processo de necrose, né? E vai fazer uma ferida. Então, são essas regiões que mais acontecem as úlceras por pressão. Por isso que a gente tem que mudar o paciente de decúbito a cada 2 horas. Tá? A paciente lateralizou, 2 horas eu vou lá, mudo esse paciente, tá? Então, a gente toma muito cuidado com isso, porque depois é a equipe que vai ter que, né, fazer o curativo, vai ter que tomar mais cuidado com esse paciente, vai ter uma porta de entrada enorme para a infecção desse paciente, esse paciente vai sentir dor, né? Então, é uma complicação muito comum, tanto a nível de UTI como a nível de enfermaria. Todo paciente que fica acamado muito tempo tem risco para desenvolver lesão por pressão, e a gente usa aquela escalinha, né, a escala de Braden, para avaliar esses riscos, além da nossa assistência, para evitar essa complicação. O estado de coma não induzido. O estado de coma não induzido, né, ao contrário do estado de coma induzido, ele acontece quando tem uma redução desse nível de consciência do paciente, porque ele teve uma lesão a nível, né, neurológico, né? O que aconteceu? Gosto de falar do paciente politraumatizado, porque é o que sempre acontece, que é o que mais acontece. Ele teve uma agressão a esse sistema nervoso, ele sofreu um acidente, né? Ou ele teve uma meningite, por exemplo, paciente com meningite também. Ele teve uma agressão do sistema nervoso central. O sistema nervoso central é responsável por fazer, né, todas as funções, tudo que media essas funções é o nosso sistema nervoso central. Principalmente na função do tronco cerebral, que é a área que controla o nosso estado de consciência. Então, acontece uma agressão a esse sistema nervoso central, seja por um traumatismo, seja por um vírus, uma bactéria. Então, por isso, esse paciente entra em coma. Não foi a equipe, porque esse paciente precisava de ventilação, não foi a equipe que induziu esse coma, né, que sedou esse paciente. Não, ele teve uma agressão ao sistema nervoso central, multifatorial, né, por vários motivos, e aconteceu essa redução desse nível neurológico, né, essa queda do estado neurológico desse paciente, e ele entrou em coma, tá? Alguns comas, eles são reversíveis, tá? O paciente entra em coma e consegue se recuperar, mas outros não. Esse paciente entra em coma e evolui para morte encefálica, né? O paciente entrou em morte encefálica, o paciente, né, está morto, literalmente, porque é o sistema nervoso central que media todas as funções do nosso organismo, tá? Então, o que pode levar a um coma? Traumatismo craniano, infecções do sistema nervoso central, tumores no cérebro, distúrbios metabólicos, né, ácido básico, ou excesso de, no caso do paciente com insuficiência renal, o rim não está conseguindo excretar
né, as substâncias que deveria. Então, esse paciente tem muito excesso de ureia, creatina, de ureia principalmente. Então, essa ureia causa esse coma urêmico. Então, também pode acontecer esse coma não induzido por conta de todas essas questões, tá? Então, é uma complicação muito comum na UTI, tá? Esse coma não induzido. Alguns pacientes que estão em coma, gente, eles estão inconscientes, né? Mas às vezes eles têm algumas respostas a estímulos dolorosos, tá? Esse paciente está em coma, mas eu faço um estímulo doloroso e ele tem alguma resposta. Os estímulos dolorosos, eles são essa pressão supraorbital, que é nessa proeminência aqui, né? A gente tem o olho e tem esse ossinho. Então, a gente dá uma apertada com o dedão dentro assim do olho do paciente mesmo, fundando. É um tipo de estímulo doloroso. O segundo é uma pressão do leito ungueal, que é da unha, dói muito, a gente aperta a unha do paciente, seja com... Geralmente faz com a caneta. Ah, tá aqui mesmo, mostrando um lapisinho, né? A gente faz essa pressão no leito ungueal desse paciente, é um tipo de estímulo doloroso. E a pressão external, né? A gente pega a mão e dá uma pressionada no externo do paciente para ver se ele tem algum estímulo. Então, o paciente que ele está em coma, que ele está inconsciente, às vezes ele é capaz de apresentar algum estímulo, alguma resposta aos estímulos dolorosos, tá? Ou ele pode apresentar nenhuma reação também a esse estímulo doloroso, tá, gente? Então, só voltando aqui, as complicações mais comuns: edema, tá? Por conta de inflamação dos vasos sanguíneos ou estado de inflamação, né, de maneira geral. Pode ser também por conta da redução da produção de urina, administração excessiva de medicamentos, de líquidos, diminuição das proteínas sanguíneas, que faz com que a água fique dentro desses vasos, né? Então, falta albumina, esse líquido extravasa e causa o edema. Infecções, porque o paciente é muito invadido com vários dispositivos. Úlcera por pressão, por conta desse paciente ficar acamado muito tempo e a equipe às vezes não, né, prestar essa assistência de mudança de decúbito como deveria ser feita. Coma não induzido, né, o paciente tem um rebaixamento do nível de consciência por conta de uma lesão, uma agressão ao sistema nervoso central. E por último, o delírio. O delírio, ele acontece geralmente mais em idosos, tá, gente? Idosos que estão internados há muito tempo. Então, esse delírio, ele é muito comum em pacientes graves, com longo período de internação. Eles apresentam esse delírio, que é um quadro de confusão mental aguda. Ele provoca várias alterações no estado mental desse paciente, né? Esse paciente, ele pode ficar agressivo, sabe? Esse paciente pode ficar é um quadro de delírio mesmo, de confusão mental. O paciente não entende o que está acontecendo. E ele é um quadro transitório, tá? Ele costuma desaparecer conforme o estado geral desse paciente melhora. Então, o estado clínico, né, o estado geral desse paciente melhora. Então, o delírio, essa confusão mental também melhora junto conforme o estado geral do paciente melhora. Também é uma complicação comum em UTI, tá, gente? Então, basicamente, era isso.